Para ter um plano, é preciso saber quanto ele custa. Até pessoas inteligentes, com muitos recursos e analistas, não conseguiram prever corretamente nem aumentar sua renda. Você quer controlar seus custos de vida. Eu, por exemplo, economizo bem mais de 20% da minha renda. Meu maior problema é ver vários criadores que ganham mais ou menos o mesmo que eu. Talvez um pouco menos, vivendo no luxo. Não sei se isso é tão sustentável, sabe? Não sou advogada, médica, professora, bombeira, nada disso. Não tenho 40 anos de carreira garantidos. A menos que você esteja ganhando muito por ano, não vai conseguir economizar o suficiente para se aposentar. A única forma de acompanhar o aumento dos custos é investindo. As pessoas abrem a conta, colocam o dinheiro lá e acham que acabou. Esse é um erro enorme que muita gente comete, porque uma vez que você investe, não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. Bem-vinda ao Silicon Valley Girl. Hoje temos uma convidada especial, Vivian, também conhecida como Rica Melhor Amiga. Estou muito feliz com sua presença e animada para acompanhar sua trajetória e como tudo começou nas redes sociais. Tem uma coisa em particular que eu queria conversar hoje. É sobre o seu, como chama mesmo, número FU. Isso. Você chama de 25 milhões. Muitas pessoas que estão assistindo hoje estão pensando em como começar a construir riqueza em 2024, especialmente com os juros tão altos e, ao mesmo tempo, a inflação subindo, o custo de vida aumentando. A gente não consegue nem comprar uma casa. Então eu quero que este vídeo seja muito útil para todo mundo que está pensando: quero me aposentar em 30 anos. Tenho filhos. Algumas pessoas estão pensando em ter filhos. Como começar a construir riqueza? O que é preciso fazer? Quais regras seguir? Vamos falar sobre isso. Sim, então é uma resposta longa, mas eu sempre digo, se você quer ser rico, ter patrimônio, ter dinheiro, fazer tudo isso, você precisa se simplificar. As pessoas logo ficam chocadas e perguntam se quero que elas virem strippers, e eu digo que não. OnlyFans. Não foi isso que eu disse, mas você precisa se despir, e despir é um acrônimo. O S é de savings, poupança. Eu acho que antes de qualquer coisa, em toda a jornada financeira, você precisa ter um fundo de emergência, uma reserva. Porque se você tropeçar e quebrar a perna, ou a roda do carro sair, ou qualquer imprevisto acontecer, e você precisar gastar uma grana para resolver um problema que não esperava, vai acabar numa situação financeira ainda pior. Por isso eu sempre digo, se você é solteira e ninguém depende de você, reservar de 3 a 6 meses de despesas já é suficiente. Se você é chefe de família, trabalha por conta própria ou tem uma renda imprevisível, provavelmente vai querer reservar algo mais próximo de 6 a 12 meses de despesas. No fundo, esse dinheiro só te dá tempo. Exato. Se você perder um emprego ou não puder trabalhar, esse dinheiro te dá tempo para buscar outra oportunidade ou se reerguer. E você coloca esse dinheiro em uma conta poupança de alto rendimento, certo? Exatamente. Não é como se o dinheiro ficasse só parado lá. Certo. Numa poupança de alto rendimento, você recebe juros maiores e um retorno bem superior ao dos bancos tradicionais, podendo ganhar até 10 vezes mais. Não conheço ninguém que não queira ganhar 10 vezes mais juros. É dinheiro fácil. Você pode recomendar alguma? Sim, tem várias opções ótimas por aí. SoFi, Ally, Marcus, MX High Yield, todas são excelentes. Não fique enrolando na escolha. Todas são muito boas. Se você curtir mais a plataforma de uma do que das outras, ótimo. Escolha essa. Mas o pior é pensar. Tem opções demais, não sei qual escolher. Aí você não escolhe nenhuma e esquece. 10 anos depois, perdeu todos os rendimentos. Então escolha uma e comece. Simples assim. Posso pausar um segundo e te perguntar uma coisa? Claro. Se a meta é 12 meses de reserva, o que seria incrível, mas quando eu calculo com 2 crianças na creche, aluguel e tudo mais, como fazer esse planejamento? Quanto da renda guardar, quanto gastar? Talvez algumas pessoas precisem considerar se mudar para um lugar mais barato. Às vezes me sinto um pouco insensível dizendo que a pessoa deveria se mudar para um lugar mais barato, porque muita gente já mora no apartamento mais barato que consegue encontrar. O que eu diria é, na hora de montar seu orçamento, tente dividir em 50, 30 e 20. Não é o salário bruto, mas o dinheiro que você realmente leva para casa depois dos impostos. 50% vai para necessidades. Moradia, alimentação básica, seguros, contas de serviços. 30% vai para os seus desejos. Sair para jantar com as amigas, fazer as unhas, um lazer, entretenimento, esse tipo de coisa. E os 20% são a você de hoje cuidando da você do futuro. Isso inclui poupar, quitar dívidas e investir. O que eu diria é,
Se você está numa situação em que vive de salário em salário, vai precisar reduzir esses 30% para algo menor, se quiser continuar conseguindo economizar, pagar dívidas e investir. E conforme você avança na carreira e começa a ganhar mais dinheiro, aquela regra do 50-30-20 não deveria mais ser 50-30-20. Você quer manter seus custos de vida enquanto aumenta a renda. Então, necessidades e desejos ficam abaixo de 50% e 30%, e aqueles 20% podem ir crescendo cada vez mais. Hoje, pessoalmente, estou economizando muito mais do que 20% da minha renda, provavelmente um pouco mais da metade, porque sei que minha carreira atual não tem tanta estabilidade, sabe? Não sou advogada, médica, professora, bombeira, nada disso. Não tenho 40 anos garantidos. Como criadora, como influenciadora, talvez você consiga 10 anos se construir um negócio sustentável e tiver sorte. Então, estou fazendo o máximo para guardar o quanto puder e cuidar da minha eu do futuro. Gosto dessa visão sua, porque muita gente pensa: comecei a ganhar dinheiro, quero mostrar para o mundo. Sim, meu maior problema é ver um monte de criadores que, sei lá, ganham mais ou menos a mesma coisa que eu, talvez um pouco menos. E estão vivendo no luxo, estourando garrafas na balada, comprando joias de grife, bolsas de marca, fazendo aquelas viagens luxuosas. Não estou dizendo que eles não podem fazer isso. Mas quando você faz isso todo mês, fica muito difícil acreditar que está guardando o suficiente para o seu futuro. Por que não fazer um pouco mais agora, enquanto você ainda pode cuidar de si mesma? Acho que tem muita gente que se beneficiaria de uma boa dose de educação financeira, especialmente quem é jovem e de repente começa a ganhar muito mais do que qualquer pessoa que conheceu, sem saber como lidar com isso. Tem também uma questão interessante sobre delegar. Sinto que quando as criadoras começam a crescer, e vamos passar para conselhos que valem também para quem não é criadora, mas aqui eu queria te perguntar uma coisa, porque sei que você tem uma equipe grande. Eu sou criadora há 10 anos e minha equipe já ficou bem grande. Esse ano vi muitas criadoras desistirem, e o problema que citaram foi o mesmo. Começaram a sentir que trabalhavam para a equipe, tentando agradar a todos, cobrir salários. Deixaram de ser criadoras e viraram empreendedoras, perdendo a criatividade no caminho. Esse ano estou pensando que talvez tenha gente demais na minha equipe e eu precise voltar a fazer mais coisas sozinha. Grandes empreendedoras dizem que o foco deve ser na tomada de decisões e o resto fica com a equipe. Qual a sua visão sobre isso? Sei que você também tem uma equipe grande. Sim, tenho uma equipe bem grande, mas a minha equipe, de fato, as pessoas que trabalham na Rica Melhor Amiga Incorporada, é bem pequena. Somos só eu e minha gerente de operações. Eu brinco chamando ela de mestre de tudo porque ela é minha assistente e me ajuda a gerenciar a agenda, mas ela também é uma editora incrível e uma produtora maravilhosa. Nossa, que incrível. Ela faz tanta coisa. Estamos todos olhando para ela agora, fora da câmera. Ela dá conta de tudo isso. O motivo pelo qual eu queria contratar alguém, a quem eu pagaria bem acima do salário padrão de uma assistente, é porque eu realmente precisava disso. Eu queria alguém que me ajudasse com redação, com todas essas outras coisas. E sinto que consigo aproveitar ao máximo as melhores habilidades dela para o que eu preciso. Ela é boa em muita coisa que eu não sou. O restante da minha equipe é a parte que ajuda a construir o negócio. Tenho uma equipe completa de agência, uma agente de parcerias com marcas, uma agente de TV, uma agente de livros, uma agente de podcast, todas elas. Tenho uma gerente de talentos que faz a ponte entre mim e as marcas. Assim, não preciso participar de 1000 reuniões. Ela cuida de tudo isso. Elas também intermediam com as plataformas. Se surgir algum problema, tem o canal direto, por exemplo, para recuperar minha conta caso seja banida. Tenho uma advogada que revisa os contratos e uma assessora de imprensa. Tenho uma gerente financeira que cuida da contabilidade, da escrituração. Qualquer coisa que envolva dinheiro, ela resolve. Todas recebem uma porcentagem? Não, minha agente, minha gerente e minha advogada recebem uma porcentagem. Historicamente, no entretenimento, é 10-10-5. 10 para a agente, 10 para a gerente e 5 para a advogada. Minha assessora de imprensa e minha gerente financeira trabalham no modelo de contrato de prestação contínua. Você sente que é obrigada a se mostrar todos os dias por ter uma equipe tão grande ao seu redor? Me sinto obrigada, não. Acho que pessoalmente sou uma pessoa muito, muito ambiciosa.
Nunca quero. É meio estranho, mas sabe aquela música do Eminem? Ele fala: se você tivesse um momento, uma oportunidade, Sim. você agarraria ou deixaria passar? É assim que me sinto todo dia, pensando se vou aproveitar o momento e tirar o máximo do dia. E posso dizer com muita confiança: sim, aproveito ao máximo cada momento do meu trabalho. Teve um período, quando eu lançava meu livro em dezembro e janeiro, em que senti que estava operando de forma insustentável. Não além da minha capacidade, mas num ritmo que não dava para manter. Peço desculpas sinceras a ela, mas minha gerente de operações e eu estávamos trabalhando a 110%. Estávamos exaustas e ficávamos nos olhando, contando os dias até poder ficar num lugar por mais de 48 horas. O livro foi um grande sucesso e entrou na lista do New York Times. Tô muito. Parabéns. Obrigada. Estou muito orgulhosa. Mas eu não gostaria que a gente trabalhasse nesse ritmo ou se dedicasse tanto por um período prolongado, porque a longevidade também é muito importante para mim. Prefiro não operar a 110% e acabar esgotando todo mundo. Prefiro que a gente opere a 85, 90% todo dia, arrase de verdade, mas consiga sustentar isso por bastante tempo. Então, depois de toda aquela loucura da turnê, tivemos dias mais tranquilos em que todo mundo ficou se olhando, tipo, e agora? O que a gente faz? E eu pensei, a gente devia ir fazer as unhas. Fazer uma limpeza de pele, algo legal pra gente mesma, já que não tivemos essa chance. Trabalhar 16 horas por dia, todos os dias, durante um mês inteiro, não é normal. Isso não é normal. Então eu diria que tento equilibrar o desejo de crescer o mais rápido e da forma mais significativa possível, mas entendendo que não se trata de ir rápido, se trata de ir longe. Faz sentido. Há quanto tempo você cria conteúdo? Desde 1º de janeiro de 2021, então não faz tanto tempo assim. 3 anos. 3 anos, um pouco mais. E só faço isso em tempo integral há 1 ano e meio. Como você se sente? É uma loucura, quer dizer. Imagina acordar todo dia, colocar o pijama, gravar vídeos do seu apartamento, conseguir ajudar pessoas, ganhar dinheiro e ainda fazer algumas das coisas mais legais e malucas que pouca gente tem acesso. Algumas semanas atrás, vi meu rosto num outdoor na Times Square. Parabéns. Sim, obrigada. Foi com o Garrett ou... Com a Karen. Fui recebida pela Nasdaq. Já estive lá antes, mas estar numa posição de fazer todas essas coisas legais enquanto ainda consigo causar um impacto positivo no mundo. Receber mensagens e DMs, além de conhecer pessoas na turnê do livro que dizem: você me motivou a abrir uma conta Roth IRA e investir. Ou você é a razão pela qual tive confiança para negociar meu salário. E adivinha? Consegui um aumento de $20.000. $20.000 vai mudar a situação financeira de alguém de forma significativa. Então, ouvir isso me faz muito bem. Não só me sinto bem com o que estou fazendo, como ainda ganho dinheiro fazendo isso e melhoro minha própria vida. Você se imagina fazendo isso pelos próximos 6 ou 7 anos? Sim, me imagino. Que incrível. Eu acho que sempre existe a possibilidade de que, com o tempo, o que eu faço acabe parecendo bem diferente. Hoje, e mesmo antes de contratar minha gerente de operações, eu estava idealizando, gravando, editando, roteirizando o podcast, produzindo tudo sozinha. Com o tempo, adoraria continuar promovendo minha própria equipe e dizer: tudo bem, agora esse é o seu programa. Você produz. Eu sou só o talento na frente das câmeras. Ou então, querer me dedicar a escrever um livro pelos próximos 3 meses. Não me perturbem, mas me avisem se precisarem de algo. Espero ter mais flexibilidade, sem precisar estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Adoro criar conteúdo e acredito que sempre vou gostar. Que bom, adoro ouvir isso. Como criadora de conteúdo há mais de 10 anos, é muito bom ouvir isso. Ah, mas voltando ao nosso acrônimo. Sim, exatamente. Vamos lá, vamos voltar ao assunto. Certo. Então, o T é de dívida total. Ter dívidas é tão americano quanto torta de maçã e águias carecas. Muitos de nós temos dívidas. Seja empréstimo estudantil, cartão de crédito, hipoteca, financiamento de carro, o que for. A estratégia mais inteligente é organizar as dívidas da maior para a menor taxa de juros e pagar o mínimo em todas. Mas qualquer valor extra que você tiver, coloque na dívida com a maior taxa de juros, porque qualquer pessoa que entende de matemática vai te dizer que essa é a dívida mais assustadora, a que cresce mais rápido. Sim.
E todo mundo quer pagar o mínimo possível de juros e taxas. Atacando a dívida com a maior taxa de juros, você vai pagar menos juros no total e quitar tudo no menor tempo possível. Mas você recomendaria isso no geral? Porque eu acabei de começar a investir em imóveis e quando converso com investidores, eles dizem que eu sempre deveria alavancar dívidas. Sim. Então, não quite a hipoteca se você estiver alugando o imóvel. Se a conta fechar, use esse dinheiro extra para investir em mais imóveis. Sim. Criar mais ativos que gerem caixa. O que eu vou dizer depende totalmente da economia, tá? Comprei minha casa no final de 2021 e minha taxa de hipoteca começa com 2. Então estou levando isso bem devagar, querida. Parabéns. Vou morar aqui para sempre. Tenho amigas que compraram recentemente e a hipoteca delas tem juros acima de 7%. Oi? Sim, e é bem diferente, né? Porque quando a hipoteca tem juros acima de 7%, você pode querer pagar de forma mais agressiva do que se fosse 2%. Se as taxas de juros caíssem e uma hipoteca ficasse entre 4% ou 5%, essa conversa também mudaria. É. O que eu gosto de dizer é a regra do 7. Se você tem uma dívida com taxa de juros de 7% ou mais, quite essa dívida antes de investir. Mas se a taxa estiver abaixo disso, você pode considerar pagar o mínimo dessa dívida enquanto investe, porque é bem provável que você consiga ganhar mais. Se você comprar um fundo de índice que acompanha o S&P 500, em média você terá de 8 a 10% de ganhos de capital por ano. Ou seja, financeiramente vai compensar mais investir do que quitar a dívida. Adoro como você tem uma regra numérica para tudo. É porque dinheiro é algo muito emocional e pode ser muito difícil tomar algumas dessas decisões. Mas quando você coloca um número, vira só isso, sim ou não. Aí fica quase automático, tipo aquelas receitas fáceis de biscoito. Você abre a lata, corta a massa, coloca no forno a 180 graus por 12 minutos e os biscoitos ficam prontos. E eu acho que quando você simplifica e deixa mais objetivo, fica mais fácil. Perguntar: você acha que consegue ganhar mais investindo do que pagaria de juros na sua hipoteca? É uma conversa difícil de ter com alguém que não tem educação financeira, porque a pessoa simplesmente não sabe. Por isso acho que dar um número ajuda muito. Adorei. Então fizemos o S, fizemos o T. R. Aposentadoria. Porque todo mundo quer poder colocar os pés pra cima e tomar uma limonada numa terça-feira às 2 da tarde, nadando na própria piscina. A aposentadoria é uma das coisas mais incríveis de se pensar, especialmente se você é mais jovem. Porque, primeiro, você pode aproveitar as vantagens fiscais das contas de aposentadoria, como o 401k, o 403b, o 457 no trabalho, mas também de contas individuais de aposentadoria, seja do tipo tradicional ou Roth, um Roth IRA ou um IRA tradicional. Você recebe benefícios fiscais e, além disso, está cuidando da sua eu do futuro. Por um tempo, tinha uma ideia que circulava: economize para a aposentadoria, economize. Mas posso te garantir, se você não ganha mais de $400 mil por ano, não vai conseguir economizar o suficiente para se aposentar. Simplesmente não tem renda suficiente para isso. Com o custo de vida e a inflação subindo e o valor necessário para a aposentadoria aumentando, provavelmente você não vai ter dinheiro suficiente só poupando. Sim. A única forma de acompanhar o aumento dos custos é investindo. Se o seu dinheiro crescer no mesmo ritmo que os custos, ao se aposentar você provavelmente vai ter o suficiente. Qual porcentagem você destina ao 401k ou a outro plano de aposentadoria? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, não existe um número exato. Mas minha regra geral é: se puder, contribua pelo menos com o equivalente ao que o seu empregador está disposto a igualar. Então, e se você for empreendedora solo, acho que você tem uma regra para isso também. Tipo, quanto você precisa por ano dividido por algo. A gente vai chegar lá, calma. Não rouba o meu momento, esse é o P, espera um pouquinho. Quando eu calculei o número, achei que nunca ia conseguir chegar lá. Depois do R, vem o I, de investir. Não adianta só colocar dinheiro nessas contas, é preciso investir de verdade. Muita gente erra aí, abre a conta, deposita e acha que acabou, mas ainda não concluiu o processo.
Você está simplesmente perdendo 8% todo ano. O dinheiro fica parado em espécie. Você precisa comprar investimentos de verdade. E a maioria das pessoas não sabe o que comprar. Por isso eu sempre digo, falo sobre isso no meu livro, Rica pra Caramba. Você pode comprar fundos de aposentadoria com data-alvo. Esses fundos são uma forma fácil de comprar uma cesta de investimentos que faz sentido de acordo com o quanto você ainda está distante da aposentadoria. Você também pode investir em fundos de índice do S&P mais amplo ou em fundos setoriais dos setores que te interessam. Não recomendo tentar escolher ações individualmente. Trabalhei em Wall Street e vi fundos de hedge quebrarem com frequência. As pessoas mais inteligentes, com mais recursos e analistas à vontade para fazer toda essa pesquisa, não conseguiam acertar. É muito difícil. Existe algum portfólio específico que você recomenda? Não recomendo portfólios específicos porque finanças pessoais são muito individuais. Sim. Não sei a idade de todo mundo, quanto cada um ganha ou quanto tem guardado. Mas, em geral, fundos de aposentadoria com data-alvo e fundos de índice atendem a maioria das pessoas. Nunca usei, mas achei interessante. Obrigada por mencionar. Claro. E o último passo, o P, é fazer um plano. Você não vai ter um final feliz, indo embora rumo ao pôr do sol, se não sabe como esse final é. E acho que esse é um ótimo momento para entrar no número FU, porque para ter um plano, você precisa saber quanto esse plano custa. Tem gente que quer se aposentar aos 30 anos e viver viajando de trailer. Ótimo para elas, mas não é para mim. Não quero viver em trailer. Tenho uma amiga em comum com você, a Valéria, e estou tentando viver como ela. Sim. Estou tentando viver na grande vida. Mas ela trabalha o tempo todo. O tempo todo? Ela é assim, não pra nunca. Ela trabalha muito, mas ela tem um estilo de vida super divertido. Ela tem coisas muito legais. E eu quero essas coisas. E ela consegue essas coisas de graça. A maioria delas. Genial, genial. Mas eu quero uma aposentadoria mais tradicional, no sentido de que estou disposta a trabalhar um pouco mais, mas quero ter uma casa de férias. Quero ajudar meu filho ou filhos a pagar a faculdade. Quero ter um velho bulldog inglês, todo babão e fedorento, e poder pagar as contas do veterinário e os remédios para verme do coração. Quero ter tudo isso. Quero ter a piscina. Quero ter uma vida muito, muito rica desse jeito. É assim que a felicidade se parece para mim. Então, o que eu incentivo todo mundo a fazer é calcular o seu número FU. Agora, fecha os olhos. Pense no seu ano perfeito e em quanto dinheiro você gastaria nesse ano perfeito. Para morar na casa que você quer, no lugar que você quer viver, para viajar do jeito que quiser, comer o tipo de comida que quiser. Tem pessoas que dependem de você, filhos, familiares, algo assim? Você considera os preços de hoje? Ótima pergunta por causa da inflação. Daqui a 20 anos é só dobrar o valor, né? É um exercício bem legal. Recomendo que as pessoas façam a cada 2 anos. Pode mudar, mas use os preços atuais por enquanto. As pessoas costumam brincar dizendo: Nossa, Vivi, seu número FU é alto. Calculei que vai me custar cerca de $1 milhão por ano. Então, o que você faz é pegar o seu valor anual e dividir por 0,04. Aí você chega nos 25. Sim, é assim que se chega a 25 milhões. Esse 0,04 equivale a 4%. É um retorno bem conservador do que você pode ganhar com seu dinheiro. Assim que eu tiver 25 milhões de dólares investidos rendendo 4%, não precisarei mais trabalhar pelo dinheiro. Posso trabalhar se quiser, espero ainda ser jovem e querer fazer coisas. Mas não vou precisar aceitar trabalho só pelo dinheiro. Sim. Posso decidir. Quero fazer uma turnê de palestras para organizações sem fins lucrativos, para comunidades carentes, para escolas públicas. Posso me dar ao luxo de fazer isso porque não preciso mais trocar tempo por dinheiro. Adoro isso. Quando você fala em 25 milhões investidos, é antes dos impostos ou já tributado? Tanto faz, na verdade. Basicamente, o que isso significa é 4% é um retorno super conservador. As chances são boas de que você consiga um pouco mais do que isso. E aí isso já cobre os impostos. Cobre os impostos sobre ganhos de capital que você teria que pagar e ainda sobra um pouco. Quão perto você está desse objetivo, se puder falar? Ainda não estou perto. Provavelmente tenho entre 10% e 15% desse objetivo. Quando você fala em 25 milhões, inclui imóveis que comprou ou é só dinheiro em espécie? Precisam ser investimentos altamente líquidos, que você conseguiria... Então imóvel não conta. Não conta, é. Uau! Não. Isso torna tudo ainda mais difícil. Sim, torna.
Porque eu estaria mais perto do meu objetivo se contasse imóveis ou o valor de um negócio, por exemplo. Imóveis sempre foram a base dos Estados Unidos e uma das formas mais fáceis de construir riqueza geracional. Mas as pessoas não falam sobre como o investimento em imóveis é pouco líquido, especialmente se você está investindo em propriedades físicas, ao invés de um fundo imobiliário ou investimentos via crowdfunding. Pode levar meses. E isso, se tudo correr, No mínimo, sem dificuldade, para comprar ou vender uma casa. Quando a gente viu nossa casa, foi no verão e a gente pensou, amamos esse lugar. Fizemos uma proposta. Ficamos indo e voltando, indo e voltando. Tinha outro interessado na casa, mas ele queria uma inspeção com contingência. Só que o vendedor preferiu fechar sem contingência. A gente pensou, estamos saindo de um AP alugado, então podemos fazer isso. Não assinamos pelo lugar até bem antes do Dia de Ação de Graças. Levou 3 ou 4 meses, mas todo mundo com quem trabalhamos disse que foi um fechamento bem tranquilo. uma loucura. A gente levou 1 mês e meio para comprar o apartamento. Uau, ok. Então, o dinheiro que você investe para chegar aos 25 milhões vai só para investimentos, certo? Sim, Investimentos em dinheiro. Como você faz isso? Uma parte vai para o 401k. Como você enxerga isso no dia a dia, no planejamento mensal? você certamente pode aproveitar essas contas com benefícios fiscais. Mas, obviamente, existem limites anuais. E para alguém como eu, que quer chegar a 25 milhões, você vai atingir esses limites muito antes de chegar perto do valor necessário. Então, você também pode acessar investimentos em contas de corretagem individuais para se sustentar, porque você não pode mexer no seu 401k ou nas contas de aposentadoria individual antes dos 59 anos e meio sem penalidade, exceto em certas circunstâncias especiais. Para um planejamento mês a mês, é assim. Se você calculou o seu número FU, eu recomendo calcular 3 versões. Um número FU básico, um intermediário e um de luxo, para quando você estiver esbanjando. E use esses números como referência. Pergunte-se, quanto falta para chegar ao básico? E depois, se eu chegar ao básico, quanto tempo vai levar para chegar ao intermediário? Qual é o seu prazo? Não tenho um prazo. Estou curtindo muito o meu trabalho agora. Se não gostasse, acho que estaria mais motivada a correr atrás desse número e simplesmente encerrar. Mas eu amo o que faço. Acho que não precisa existir um prazo definido, a menos que você queira estabelecer um para você mesma. Mas, para mim, adoraria conseguir chegar a esse número até os 40 anos. Você quer ter família antes disso, tipo filhos? Sim, com certeza vou planejar minha família antes de atingir meu número FU. E isso, sem dúvida, vai me atrasar, né? Filhos são muito caros. Você sabe disso. Caríssimos. E tomam todo o seu tempo. Todo o tempo. Tem até uma área específica para contratar babás, como se fosse uma habilidade especial. Eu ainda não aprendi isso. A vida muda. Por isso você precisa recalcular esses números a cada 2 anos, todo ano. É algo divertido para fazer numa noite a 2, fantasiando com o parceiro ou com uma amiga. Tanto faz. É só um exercício divertido, mas também te ajuda a visualizar seus objetivos com mais clareza. Sim, acho que ter filhos vai acontecer bem antes de eu chegar no número FU, e tudo bem. Isso provavelmente vai mudar meu número FU, porque penso, posso separar dinheiro para ajudar na faculdade deles, mas quando eles chegarem lá, pode custar uns 7 milhões de dólares. Não sei. Ou talvez nem existam mais faculdades. Sem faculdades, isso mesmo. Faculdade de IA de graça. Faculdade de IA, exatamente. Legal, adoro ouvir isso. Queria te perguntar sobre o seu planejamento mensal. Você compartilha alguma planilha com o seu público? Eu adoro planilhas e uso para tudo. Minha empresa, finanças pessoais, economias e investimentos. Como você organiza isso? Sim. Qual é a sua rotina? Tenho um modelo de orçamento mensal, mas você só consegue acessar comprando meu livro, Rica pra Caramba. Ok, então você tem que... Tem que. E tem um código QR no livro. Você escaneia, coloca suas informações e ele gera o resultado. Você faz isso para você mesma todo mês? Sim, faço. Acho que, para mim, também faço um cálculo rápido de cabeça, olhando os extratos do cartão de crédito e pensando, estou onde preciso estar. Mas definitivamente sento com meu parceiro todo mês para conversar sobre o nosso dinheiro e a gente revisa todo o sistema financeiro juntos. Então vocês fazem isso juntos? Sim, a gente faz. Que ótimo, que ótimo. Sim.
Usamos bastante o sistema de contas separadas e conjuntas. Cada um tem suas próprias contas bancárias, mas também temos contas em conjunto para pagar hipoteca, alimentação, viagens e outras despesas compartilhadas. Com que frequência vocês tiram férias? Depende do que você chama de férias, tipo totalmente desconectada? Sem trabalhar? Sem trabalhar? Não precisa ser totalmente desconectada, porque eu sei que é quase impossível sendo criadora. Você quer alimentar o algoritmo o tempo todo. Acho que tiro férias umas 2 vezes por ano em que realmente desligo de verdade. Uma semana? Sim, mais ou menos uma semana cada. Também aproveito alguns feriados prolongados, mas geralmente acabo trabalhando nesses dias. É legal, estou num lugar incrível, ensolarado, numa praia linda, mas provavelmente com o laptop no colo mesmo assim. Legal. Minha última pergunta. Sim, Você é muito inteligente. Obrigada por tudo isso. Estou mentalmente anotando tantas coisas que vou colocar em prática. Tem alguma pessoa que você recomendaria na área de finanças pessoais? Quem você assiste? Quem você curte? tô tentando lembrar. Tem tanta gente maravilhosa. Ou talvez um livro. Um dos meus livros favoritos é O Homem Mais Rico da Babilônia, porque é bem fininho, assim. E é cheio de princípios básicos de finanças pessoais que, se você entender, vai estar numa posição muito melhor. E tudo é contado através de histórias da antiga Babilônia. Você vai aprender sobre, por exemplo, fazer compras no bazar e consegue relacionar tudo isso com a sua vida moderna. Acho esse livro realmente incrível. Também adoro o podcast Planet Money da NPR e o How I Built This do Guy Raz. E tem muitas criadoras maravilhosas, como as meninas do Girls That Invest, a Tiffany Alicia, o Her First 100K. Todas estão fazendo um trabalho incrível. E cada uma oferece uma visão bem diferente e cheia de nuances sobre dinheiro. Acho que o fato de a gente falar sobre isso já melhora muito o cenário, porque há 10 anos quem falava de dinheiro não se parecia com a gente. Quando eu comecei a olhar para esse nicho, era Graham Stephan, Tony Robbins, Mitch Kevin, uns caras. Só isso. Não é para criticar eles, porque acho que eles realmente democratizaram as finanças. Sim, fizeram isso. Fizeram um ótimo trabalho, mas minhas amigas não assistem, não se identificam, nem se relacionam com eles. E por um tempo, especialmente quando trabalhei em Wall Street, eu queria muito ser uma das garotas, um dos meninos. Só quando comecei a criar conteúdo percebi que ser uma jovem asiática era o meu superpoder. Sim. Porque, de repente, todas essas mulheres na internet, todas essas pessoas de cor na internet, viram alguém como elas. Eu parecia a melhor amiga de qualquer pessoa da faculdade. Parecia alguém que elas conheciam ou alguém com quem poderiam imaginar ser amigas. E você tem muito mais chances de ouvir algo de uma amiga do que de alguém que parece seu professor da faculdade vindo te dar uma palestra. Exatamente. Adorei. Muito obrigada. Uau. Foi tão inspirador, tão inteligente. Você pode me dizer onde as pessoas podem te encontrar e onde podem achar o seu livro? Sim, você pode me encontrar como sua melhor amiga rica em todas as redes sociais. Meu livro, Rica pra Caramba, A Mentalidade Financeira Vencedora, que vai mudar sua vida, de Vivian Tu, está disponível em todas as livrarias. É um best-seller do New York Times. Isso mesmo. Parabéns. Muito bem. Isso é incrível. Muito obrigada. Obrigada por me receber. Pense nas suas finanças pessoais o quanto antes. E aí sim, viva a vida dos seus sonhos em 20 anos, ou talvez em 10. Isso mesmo. Muito obrigada. Claro.